Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade à análise gravimétrica, nós vamos agora à parte 2 do nosso conteúdo. Os tipos de precipitados. Nós vimos na aula passada que os precipitados podem ser de 4 tipos, né? Nós temos os cristalinos, os pulverulentos, os glumosos, né? E agora nós temos os gelatinosos. Eles resultam também da formulação de colóides hidrofóbicos, né? Eles são volumosos, eles têm consistência de flocos e oferecem dificuldade à filtração. Como a gente pode ver aqui, nós podemos ver esse óxido adicionado a essa solução, né? Alguns elementos eles podem ser e são determinados por gravimetria, né? Quais são eles, né? Por gravimetria. Nós temos, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cálcio, o magnésio, o zinco e muitos outros são determinados mas para eu determinar algum material por gravimetria, eu uso reagentes específicos para que ocorra essa precipitação, né? Para facilitar essa precipitação. E existem reagentes que são específicos, né? Por exemplo, eu tenho esse 8-hidroxiquinolina, que é esse composto que nós podemos ver que tem dois anéis, o nitrogênio e a hidroxila, né? Nesse caso, ele reage com mais de 20 cátions diferentes. Aqui, especificamente, nós estamos formando um complexo de magnésio, né? Ele está formando um complexo de magnésio. Como nós podemos observar aqui, né? Ele formando um complexo de magnésio, né? O complexo de magnésio nesse caso aqui, tá? Ele formou um complexo de magnésio. Então, a 8-hidroxiquinolina é um reagente orgânico usado como agente de precipitação como dimetilglioxina, que é o DMG, né? Ele é muito usado para complexação de metais como, por exemplo, o paládio e o níquel. Só que ele forma compostos mais estáveis com níquel, né? Ele vai formar um composto que apresenta uma cor vermelha, tá? Uma cor vermelha, e ele é muito estável. O paládio ele precipita, mas ele vai formar um complexo fraco, ou seja, um complexo que ele vai se decompor facilmente. E calcinação dos precipitados, né? Então, assim, a você pode até questionar, mas não é a mesma coisa? Secagem e calcinação? É, praticamente seria. Vamos dizer que sim. Mas a secagem é a eliminação de água apenas. Então eu vou secar um determinado material, vou colocar numa estufa a uma dada temperatura. Se eu vou perder somente água, vou colocar 150 graus aproximadamente. Então eu vou 200 graus, eu vou perder água ou algum solvente, né, usado na precipitação. Mas a calcinação não, a calcinação eu coloco dentro de um forno, uma mufa, né, dentro de um cadinho a 1200 graus e esse material ele vai se decompondo em materiais até eu obter o material mais estável possível, tá? Então, assim, a secagem e a calcinação ela ocorre com o aquecimento desses precipitados até se obter uma massa constante, né? Ela serve para remover o solvente, qualquer espécie volátil arrastada com precipitado, tipo água de hidratação, né? E a decomposição do sólido. Tudo eu faço através no caso, a decomposição só ocorre através da calcinação. Dificilmente tu vai obter através da secagem, tá certo? Aqui, né, nós podemos ver, nós temos aqui três curvas, né? Tu tem a curva de aquecimento do AgCl, né? E a do sulfato de bário. Então, se você observar, essas duas curvas, elas são retas, né? Praticamente retas. Então, nesse caso, tu teve apenas a secagem desse material. Então, houve uma perda de massa aproximadamente aqui nesse ponto, ó, uma perda de massa. Aí você diz, como é que eu identifico isso como uma perda de massa? Você tem uma curva, ela vai descendo, descendo, até ficar constante. Então, nesse caso aqui, houve uma perda
de solvente, apenas de água, né? Nesse caso aqui, tu tem, por exemplo, o hidróxido de alumínio hidratado. Então, se você observar, o aquecimento começa num determinado ponto, aqui, então ele vai perdendo essa água, que a gente chama de água de hidratação, vai perdendo, perdendo, até ele chegar a uma massa constante. Então, nesse caso aqui, tu tem óxido de alumínio, né, ou trióxido de alumínio seco, sem água de hidratação, né? E, mas nesse caso aqui, gente, que é onde eu tenho rampas de aquecimento, como você pode observar, o que são rampas de aquecimento? São esses trechos, ó. Tenho esse, essa rampa de aquecimento, isso quer me dizer o quê? Isso quer dizer degradação, certo? O nome dessas curvas chama-se termograma, né? E você obtém através de um analisador TG, como é chamado, né? Que é analisador termogravimétrico. Ele vai analisando a perda de massa do material e ou a sua decomposição. Então, você pode ver que ele iniciou o aquecimento do oxalato de cálcio, né? Então, com certo tempo, esse oxalato de cálcio perdeu água. Essa rampazinha de aquecimento aqui, que vai até 200 graus aproximadamente, é perda de água, né? A partir de então, você pode ver um aquecimento constante, ele há uma queda. Ou seja, ele se degradou, sofreu a primeira degradação. Então, nessa primeira degradação, ele se transformou em carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, por sua vez, vai perder CO2, e ao perder CO2, se degradou e formou o óxido de cálcio, o aquecimento aproximadamente lá em 1000 graus, né? Então, nesse caso, tu tem uma degradação, então uma calcinação. Nos demais, tu tem uma secagem, tá ok? Qual a utilidade da análise gravimétrica, né? Então, a maioria dos cátions orgânicos e inorgânicos sofrem precipitação através da análise gravimétrica. Espécies neutras como água, por exemplo, CO2, SO2 e 2, eu posso eliminar através de análise gravimétrica, né? Eu posso, por exemplo, isolar a lactose dos derivados do leite, né? Nós vimos que tem pessoas que têm tolerância à lactose, então essa retirada da lactose, que é o açúcar do leite, eu posso retirar através de análise gravimétrica. E muitos outros processos, né? Os salicilatos, que são usados na preparação de medicamentos, a própria fenolftalina, que é usado como laxante, a nicotina, pesticidas e assim por diante. Tudo determina através de análise gravimétrica. O que seria gravimetria por volatilização, né? A água, por exemplo, passa por um secante. Vai haver um aumento de massa, tá ok? Em seguida, a perda de massa desse material. Determina-se, por exemplo, o teor de umidade. É uma técnica que é muito comum haver erros, né? Essa gravimetria por volatilização, onde você aquece, perde. Geralmente seria legal perder água, mas junto com a água você perde outro material também, né? Por exemplo, ó, você tem um comprimido efervescente. Nesse comprimido efervescente, quando coloca dentro d'água, vai haver um aumento de massa. O comprimido ele vai inchar, né? E aí a partir de então ele começa a se decompor, certo? Então vai haver um aumento de massa da solução? Vai, porque dentro dessa solução, além de CO2, né, eu vou ter mais água aqui presente, tá? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a soja, feijão, as leguminosas. Então é comum tu na roça, nesse período de chuva, tu coletar o feijão e ele seco na base, mas é comum tu colocar no sol, né? Para que tu coloca no sol? Para que haja perda de água, né? Para que ele sofra uma volatilização dessa água que compõe a sua estrutura. Aí você diz, mas por que eu não deixo a água? Porque se eu deixar a água ele vai estragar, entendeu? Então é necessário eu determinar, eu eliminar esta água. Mas aí quando eu for cozinhar o feijão eu não vou colocar água, sim, ele vai só reidratar. Ele vai reidratar e vai amolecer, tá certo? Por aquecimento. Essa gravimetria de volatilização. Por exemplo, eu tenho um material, um meio reacional, como isso aqui. Aí nesse meio reacional nós temos o quê? Uma mistura de bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico.
Nela eu vou borbulhar o nitrogênio. Ah, mas por que eu vou borbulhar o nitrogênio? É inerte. Ele não vai interferir nessa reação. Então, no momento que eu borbulho, vai haver a decomposição do bicarbonato no ácido sulfúrico. Consequentemente, vai me liberar o quê? Vai volatilizar o meu CO2. Esse CO2 ele vai ser volatilizado, só que ele vai ser eliminado juntamente com água, porque o bicarbonato decomposto se decompõe juntamente com água, ok? Então eu passo ele por uma solução secante, geralmente eu uso o sulfato de cálcio, que é o sulfato de magnésio, que é um secante muito usado, tá? Em laboratórios. E aí quando essa solução secante passa, ele vai deixar a água e vai passar somente o CO2. Aí a partir daí, esse CO2 ele vai entrar, por exemplo, nesse caso aqui, ele entrou na formação, juntamente com o hidróxido de sódio para formar o carbonato de sódio, tá? Nesse processo aqui, ok? Então, é uma das formas que você usa, por exemplo, a volatilização de um dos materiais, gravimetria de volatilização. Então aqui vamos aqui um exemplo prático de como eu executaria, eu usaria essa análise gravimétrica, né? Então o cálcio, por exemplo, ele está presente em uma amostra de 200 ml, em uma água natural, foi determinado pela precipitação do cálcio como oxalato de cálcio. O precipitado foi filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com uma massa inicial de 26,6002 gramas, quando vazio. A massa do cadinho mais o óxido de cálcio de 26,7134. Calcule a concentração de cálcio nessa água em gramas por 100 ml. Muito simples. Então é o seguinte. Então, para eu determinar a massa de óxido de cálcio, eu vou fazer o quê? Para eu determinar, eu vou pegar a massa do cadinho que tinha o óxido de cálcio e subtrair pela massa do cadinho seco. Tá? Então, o primeiro processo, eu aqueço o cadinho para eliminar qualquer material, lavo e aqueço. Depois de aquecido, eu vou pesar esse cadinho antes, vazio, e vou pesar com o meu material. Então, para eu saber a massa desse material, vai ser o quê? Vai ser a massa do cadinho com o material menos a massa dele vazio, que é comum a gente fazer isso no laboratório. Então, eu tenho inicialmente 26,7134, vou subtrair de 26,002. Isso vai me dar um total de quanto? 0,1132 gramas, ok? Então, eu sei que o óxido de cálcio apresenta massa 56,077, a massa molar do óxido de cálcio. Então, no óxido de cálcio, como você pode observar, eu tenho apenas um único átomo de cálcio. Vale quanto? Vale 40,078, ok? 0,1132 gramas, eu vou ter quanto de cálcio? Aí você diz, mas esse 0,1132 veio de onde? Da massa que eu tirei do cadinho, lembra? Ele pegou o oxalato de cálcio, aqueceu e transformou em óxido de cálcio na decomposição. E aí a massa dele era 0,1132, tá certo? Então eu sei que a massa molar do óxido de cálcio é 56,077. 40 é a massa do cálcio. Então, em 56 de óxido de cálcio, eu tenho 40 de cálcio. Em 0,1132 eu vou ter quanto? X. Então, se eu multiplicar 0,1132 por 40 e dividir por 56, eu vou ter exatamente 0,0809 gramas. Né? De quem? De cálcio. Só que tem um detalhe, ele falou em 200 ml. Então, em 200 ml presentes na amostra. Né? Então, 0,0809 gramas está para 200 ml, que foi o que eu tenho no início. Tá? Em 100 ml, vou ter quantos? X. Então, 100 vezes 0,0809 dividido por 200 vai me dar uma massa de quanto? 0,040. Então, esse 0,040 é exatamente a massa de cálcio em 100 ml dessa solução. Beleza? Foi analisado pela dissolução de uma amostra de 1,324 gramas em HCl concentrado. A solução resultante foi diluída em água e o ferro, no caso ferro 3, foi precipitado na forma de Fe2O3 XH2O, pela adição de NH3. Após a filtração e lavagem, o resíduo foi calcinado a alta temperatura para gerar 0,5394 gramas de óxido de ferro, trióxido de ferro puro. Calcule a porcentagem de ferro nessa amostra. Simples, observe. Então, a massa de ferro que ele tinha lá, né, vamos guardar, essa massa inicial que ele obteve foi quanto? 1,132, correto? 1,032, ok?
Então, foi a massa de ferro. Beleza. Então, eu sei que a massa molar do óxido de ferro é quanto? 156,69. Nessa massa aqui, eu vou ter quantas gramas de ferro? Né? 55.847 gramas de ferro, não é isso? É a massa molar do ferro. Só que tem um pequeno detalhe. Né? Tem um pequeno detalhe. Nós esquecemos de aqui multiplicar por quanto? Por 2, né? Por quê? Porque eu tenho dois ferros, tá? 2 ferros. Então aqui eu teria quanto, né? Multiplicando, eu teria 0,5694 vezes 55, 87. Deveria ter multiplicado por 2 aqui, né? Nessa fórmula também, né? Multiplicado por 2, eu não multipliquei, ok? Então, dividido por 159,69. Eu coloquei 0,188, mas isso aqui está errado, né? Aí você diz, por que está errado? Porque nós esquecemos, aqui no cálculo, eu havia esquecido de multiplicar por 2. Aí você vai achar aqui um valor X qualquer, tá? Você vai achar aqui um valor X qualquer. E aí, feito isso, esse valor que nós tínhamos inicialmente de ferro seria quanto? 1,132, né? 4 é 100%. A massa que nós temos, que é 0,188, que não é essa, é outra que nós vamos calcular, vai ser igual a quanto? A X. Certo? Multiplicando e dividindo, aqui deu 16,6%. Não vai dar 16,6%, vai dar um valorzinho um pouquinho maior. Né? Por que, professor? Porque nós esquecemos de multiplicar por 2, tá ok? Então, até a próxima. Vou deixar aqui uma pequena lista de exercícios para vocês, tá certo? Boa tarde e boa semana.